Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Espero que vocês estejam passando bem. Enfim, há mais de 10 dias que não nos vemos, né? Então, depois de terminados os trabalhos, o simulado, vamos voltar para a nossa apostila. Nós temos mais uma matéria que nós não terminamos, a matéria que se chama homônimos e parônimos. Então, vamos lá. Aqui nessa tirinha, vocês têm a Mônica conversando com o Cascão. Então, a Mônica, fazendo palavra cruzada, ela pergunta para o Cascão: ônibus tem assento? Aí o Cascão olha bem para aquele ônibus cheio, lotado de gente que está passando e responde: depende da hora que você toma. O que aconteceu? Então, vamos lá. O que causou o humor da tirinha da Mônica? Qual é a palavra responsável por esse humor? A palavra responsável por isso tudo é acento. Só que ela, como várias outras palavras da língua portuguesa, elas são parecidas quanto ao som ou à escrita. E dependendo do momento em que ela é falada, ela tem vários significados, tá? Então, por exemplo, o acento com C, ele significa o sinal gráfico que é utilizado sobre uma vogal para indicar como ela deve ser pronunciada. Mais forte, mais fraca, né? Aberta ou fechada. E o acento com 2 S's, que é o banco, a cadeira, ou aquilo que nós podemos usar para sentar, tá? Essas palavras que se assemelham, que são parecidas quanto à pronúncia, né? Tanto na pronúncia como na escrita, elas são chamadas parônimos, tá? Então, por exemplo, eminente, que é excelente, que se sobressai pela superioridade. Iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Acidente é um desastre, é um acontecimento trágico, é uma batida, é um choque forte. Incidente é aquilo que é inesperado, que não é importante. Depois dos parônimos, nós temos também os homônimos, né? Que são as palavras escritas e ou pronunciadas da mesma forma, mas que apresentam significados diferentes. Nós podemos classificá-las em 3. Os homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. Então, primeiro os homônimos perfeitos. São palavras que têm a mesma grafia, a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas significados muito diferentes, depende do momento e do texto em que se aplica, né? Então, por exemplo, o quadro, ele pode ser uma obra de arte ou um quadro que é usado na sala de aula. O quadro negro, a nossa lousa branca é um quadro, tá? Os homônimos homógrafos são as palavras que têm a mesma grafia, mas a pronúncia e os significados diferentes. Por exemplo, começo, substantivo e começo, verbo. Então, no começo substantivo, lembrem-se do artigo na frente. Quando é substantivo, ele tem que ter o artigo na frente, para existir a substantivação. Então, olha lá. O começo da história foi bom. E o som dessa palavra começo, o E é fechado, começo, tá? Já quando a mesma palavra tem o sentido de verbo, eu começo a gostar de ler. O som desse E, ele é aberto, começo, tá? E nós temos também os homônimos homófonos, que são as palavras com pronúncia igual, mas com grafias e significados diferentes. Então, por exemplo, o censo é o recenseamento, que é a contagem geográfica feita pelo IBGE. E o censo, juízo. O cesto, que é a mesma coisa que balaio, onde vocês colocam as bolinhas de gude, as bonecas, as linhas da vovó, da mamãe. E o sexto, número ordinal, sexto ano.
acender, pôr fogo, formar uma fogueira. E o ascender, que é subir. Ele ascendeu profissionalmente, ele subiu profissionalmente, ok? Essa é basicamente a matéria da última unidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês, depois de assistirem a essa videoaula, façam a atividade e na próxima aula nós faremos a correção das atividades, tá bom? Um bom final de semana, um beijo grande e esperemos que esse nosso isolamento termine logo. Beijos, tchau, tchau.